Ele recebeu 48% dos votos, em torno de 6 milhões de pessoas votaram nele. Foi o presidente mais votado até então. É aquele que assumiu em Brasília, né, que foi criada pelo governo JK. Tinha um discurso totalmente popular que iria governar para o povo e um discurso conservador, moralizador. Estamos falando do presidente Vassourinha Jânio Quadros, que o seu governo foi o menor de toda a história da República Brasileira. Então nós vamos entender quais foram os motivos, que forças ocultas eram essas que levou à renúncia do presidente Jânio Quadros. Antes de a gente falar do governo do Jânio Quadros, nós precisamos lembrar o final do governo do Juscelino Kubitschek. Sim, o JK. Aquele que você já aprendeu, já estudou, dos 50 anos e 5, o presidente Bossa Nova, o presidente do plano de metas. Lembra que ele tinha as principais metas ali, que era saúde, educação, alimentação, indústria, energia, transporte, mas nós sabemos que a parte de saúde, né, alimentação e educação, praticamente aí não tiveram tanto investimento, não chegaram nem perto o que vai ter, não é, o setor industrial, o setor energético, setor de transportes, né, só no tempo do JK, o setor industrial cresceu 80%. Mesmo que você já tenha estudado que ele, né, não foi no governo dele que foi construído Brasília, o problema do JK é que ele não tem condições de pagar todos esses empréstimos que ele fez durante esses 5 anos. Então todo aquele sonho, né, toda aquela ideia de um governo, né, modernizador, porque ele era um cara, não é, dinâmico, ele era um empreendedor, tá? No final do governo dele, acaba isso. No final do governo dele, nós temos um Brasil totalmente endividado, uma disparidade social, porque quando você vai estudar a ideia das indústrias automobilísticas, a maioria desses carros, a maioria desse desenvolvimento não é para o povo, que nós já vimos isso na videoaula sobre o JK. Se você ainda não viu, tá? No canal Você Sabe Tudo Sobre História, tem essa videoaula, né, dos 50 anos em 5 do JK. Então, o Jânio Quadros, ele pega um governo totalmente em uma crise. Então, o Jânio Quadros, ele vai tentar resolver, primeiro, a crise deixada pelo JK. Então, mas mesmo assim, as estratégias políticas criadas pelo Jânio Quadros, elas vão se tornar impopular, vão desagradar os setores conservadores aqui no Brasil, tá? E os interesses dos Estados Unidos. Jânio Quadros, ele era uma figura política muito caricaturada. Ele adorava usar a teatralidade nos seus discursos. Por exemplo, o próprio slogan dele, né, varrer a corrupção. Um dos jingles, aquelas musiquinhas, né, que todo político, todo candidato que queira se aproximar do povo faz aquelas musiquinhas, isso aí o Vargas já fazia há muito tempo, tá? E no tempo do Jânio Quadros, e até hoje é uma das músicas, né, desses jingles mais conhecidas de políticos, é do Jânio Quadros, não é? Varre, 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 varre a vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Então, quando você pega, se você conseguir analisar, né, essas palavras aí, desse jingle, né, dessas musiquinhas de propaganda do Jânio Quadros, elas são bastante popular, uma linguagem bem simples, que é para atingir principalmente a camada mais pobre. Então você
diz que o povo, não é, que ele já está cansado de sofrer dessa maneira. Então, Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Então, você vê que na própria letra, você tem ali, não é, maneiras que o povo enxergue no Jânio Quadros um político que vai salvar, vai melhorar a vida dessa pessoa, dessa camada mais pobre. Então, esse discurso, as próprias propagandas que ele fazia, os comícios, não é, com uma vassourinha que ele varria, ele distribuía, tá, vassouras, vou colocar até algumas imagens aí de carros, não é, que estão enfeitados com vassoura, parece o vassoura móvel, não é? Você tem mulheres aí com as vassourinhas pequenas. Então, é um presidente, a própria posse dele, vou colocar uma imagem aí, até a posse dele, se você olhar bem para as pessoas que estão aí na posse em Brasília, você olha que são pessoas o quê? Principalmente pessoas pobres, pessoas humildes que acreditaram, né, que ele iria resolver os problemas delas. Então você tem um presidente popular, bem próximo ao povo, com um linguajar bem próximo. O problema são as medidas, para dar a entender que o Jânio Quadros não tinha nenhum plano para o Brasil. É porque você fala assim, não é? Que ele tem um discurso moralizador, mas quando você pega algumas medidas criadas pelo governo dele, são muito absurdas. Por exemplo, ele proibiu briga de galos. Isso é um dos planos dele. Proibiu que as mulheres andassem de biquíni nas praias. Controlou o tamanho dos maiôs, não é, em concurso de Miss. Então você vê que parece que não tem nenhum plano. Qual vai ser uma medida impopular dele? Ele vai o quê? Congelar o aumento de salário. Segundo ele, isso era para diminuir o quê? A inflação. Então você vê que o Jânio Quadros ele vai começar a perder o apoio popular. Um outro ponto negativo que vai atingir principalmente a classe média é que os empréstimos, os créditos a banco serão o quê? Proibidos. Então, por exemplo, quando aquela pessoa da classe média no tempo do JK, ela queria comprar os famosos carros, a indústria automobilística ali lá naquele enxame de desenvolvimento, então geralmente a classe média ela pedia empréstimos para poder comprar aquele carro. Mas no tempo do Jânio Quadros, você tem aí, está barrado, está proibido, não é, o crédito. Então você vai o quê? Criar uma insatisfação em cima de uma classe, não é? De um grupo, tá? Que é a classe média. Então já vai perdendo, tá? O poder aí, tá? O apoio do povo, vai perder o apoio dessa classe média, e o grande problema dele vai ser no cenário político. Em que sentido? Tá? Porque o Jânio Quadros ele foi apoiado pela UDN. Você sabe que a UDN, tá? ela era um partido conservador. Você tinha o Carlos Lacerda, lembra aquele grande opositor do Getúlio Vargas, que ele não gostava, né? O grupo dele não gostava dessas medidas nacionalistas. Então a política que o Jânio Quadros vai ter agora, principalmente externa, vai desagradar também a UDN, tá? E principalmente os Estados Unidos. Além das políticas que o Jânio Quadros fez no Brasil, congelou salários, proibiu créditos, tá? Essas medidas, proibiu briga de galos, proibiu biquíni nas praias. Então essas medidas foram desagradando, tirando a credibilidade desse governo. E o que vai piorar ainda mais a situação no Jânio Quadros vai ser a sua política o quê? Externa. Uma das estratégias do governo do Jânio Quadros era aumentar o consumo de nossos produtos para o mercado externo. Mas a ideia que ele teve, tá, era reatar relações diplomáticas com a União Soviética e com Cuba. Aí você pode estar pensando assim, sim, pessoal, não tem problema nenhum. Ele pode fazer
Qual é o mal dele fazer acordos econômicos, políticos com Cuba e União Soviética? Mas você está esquecendo qual é o contexto desse período. Tá? O governo de Jânio Quadros é 1961. E esse período nós estamos passando pela Guerra Fria. Você sabe que desde 1945 o mundo ele se tornou bipolar. Nós temos duas forças aí disputando áreas de influências com as suas ideologias, Estados Unidos com o seu sistema capitalista e a União Soviética com o seu sistema socialista. Então, praticamente, os países tinham que decidir que lado eles vão estar, ou se é da União Soviética ou dos Estados Unidos. Em relação ao Brasil, você sabe que depois de 45, o presidente eleito vai ser o general Dutra. Né? Depois de Vargas, depois da era Vargas, que acaba em 45, o Dutra se torna presidente e o Dutra, né, ele coloca bem claro que o Brasil está alinhado aos Estados Unidos. O próprio presidente Harry Truman veio para cá, para o Brasil, para saber qual era a posição política do Brasil. Então, desde o Dutra, o Brasil já está do lado de quem? Dos Estados Unidos. E o problema é que quando chega no tempo do Jânio Quadros, você vê essa política independente, essa política externa independente dos Estados Unidos desagradaram, claro, os próprios norte-americanos e a própria UDN, que a UDN é que apoiou o Jânio Quadros. Tá? Então, a UDN é aquela mesma que você deve lembrar, né, que era do Carlos Lacerda, aquele que era um grande opositor, tá? A UDN, junto com o Carlos Lacerda, grande opositores daquela política nacionalista do Getúlio Vargas. Então, o Jânio Quadros, ele está perdendo já o quê? Tá? Ele está perdendo apoio do povo e está perdendo apoio até do próprio partido que ajudou a apoiar ele. Então, como? Por que ele fez isso? Ele vai trazer para cá, para o Brasil, no caso, Che Guevara, Fidel Castro, em relação ao Che Guevara, o líder guerrilheiro. Vocês lembram que em 1959 nós temos a Revolução Cubana. Fulgêncio Batista é tirado do poder, e aí você tem o regime socialista sendo instaurado, não é, em Cuba. Lembrando quais foram as reformas do Fidel? Reforma agrária, nacionalização das empresas, quer dizer, a empresa tendo controle estatal. Então imagina o medo dos setores conservadores. E ele ainda vai condecorar o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Quer dizer, aquilo ali é uma homenagem máxima que o civil brasileiro pode ter. Ele acabou fazendo isso com o Che Guevara. Então, imagina como isso pode ter chocado os setores conservadores aqui do Brasil e os norte-americanos. Então, o Jânio Quadros, ele não tem praticamente apoio nenhum. Isso sem lembrar do seu vice. O vice do Jânio Quadros era o João Goulart, sim, o Jango, como ele era conhecido, que foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, né, naquele período nacionalista, tá? E ele foi o vice do JK, né? Só como é que pode, de novo ele se tornou vice? Lembre-se que nesse período você poderia votar tanto para presidente, tanto para vice, não precisava ser do mesmo partido. Por exemplo, o próprio vice, o próprio candidato a vice do Jânio Quadros não ganhou. Então acabou ganhando, não é, o João Goulart. E o João Goulart estava onde? Em uma, não é, viagem à China comunista. O próprio Jânio Quadros, o que explica essa renúncia do Jânio Quadros? Algumas pessoas, alguns historiadores, alguns estudiosos, dizem que isso foi uma estratégia, mas uma estratégia que não deu certo. O Jânio Quadros, ele achava que ele poderia, né, dar um golpe como o Vargas fez lá no Plano Cohen, dizendo, não é, que os comunistas iriam invadir o Brasil, e aí tem aquela carta falsa, o Plano Cohen, que acabou dando poderes total para quem? Para o Vargas, ele se tornou ditador. Mas no caso do caso do Jânio Quadros, ele achava que se ele renunciasse,
tá? E o povo, sabendo que o João Goulart estava na China comunista, ele achava que o povo, que o Congresso, tá, iria o quê? Dar poderes maiores para ele. Só o fato que não aconteceu. Então, quando ele faz uma carta dizendo que forças terríveis, forças ocultas, que já expliquei que forças são essas, não querem que ele continue no poder, ele achava que ele poderia voltar com poderes totais. Mas quando ele renunciou, o povo não falou nada, não é? O próprio governo não falou nada, quer renunciar, renuncie. E aí foi um governo que relâmpago, em apenas 7 meses. Agora imagina a luta que vai ser para o João Goulart quando ele voltar para o Brasil. Imagina o cenário político, né, cheio de crise, cheio de temor, ameaças comunistas, se ele era comunista ou não. Imagina o grande problema que o João Goulart vai enfrentar. Então, o João Goulart vai ser a próxima videoaula. Até mais, meus amigos. Tchau.